Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Hoje nós estamos começando mais um livro dessa caminhada tão linda que nós estamos fazendo juntos. Mais um tempo aí de mergulho na sua palavra e mais uma oportunidade de conhecer o coração do Senhor. Eu sou a Giovana Jacques e essa é a Bíblia em Histórias Vivas. E hoje nós seguimos aqui em segundo livro de Crônicas, nos capítulos 1 ao 3. E a história aqui continua com um novo rei, um novo templo, mas o mesmo Deus. A cena aqui começa com Salomão já firme no seu reinado e algo muito importante aparece logo no início, o coração de Salomão. Esse livro destaca muito o coração das pessoas, porque Deus ele olha para o coração, tanto para o renovo e vida, quanto para o desvio e morte. E Salomão então sobe até Gibeão. Ali estava o tabernáculo, o lugar de encontro com Deus. E naquele lugar ele oferece sacrifícios, muitos sacrifícios. Não era só um ritual, era entrega, era dependência, era desejo de agradar a Deus. E isso mexe com a gente, porque o coração precisa ser quebrantado. E a oração, ela precisa ser um hábito, ela precisa ser uma disciplina. Mas ela deixa de ser uma oração viva quando ela só vira rotina. Porque desejos fortes geram orações fortes. E muitas vezes a gente não vê respostas porque também não temos esses desejos profundos. E para a gente não se frustrar, a gente evita desejar. Mas para viver espiritualmente algo extraordinário, isso é indispensável. E é nesse ambiente aí de busca real que Deus aparece a Salomão e faz uma pergunta muito direta: o que você quer que eu te dê? E aqui a história ganha uma profundidade enorme, porque Salomão poderia pedir qualquer coisa, mas ele responde com humildade. Ele pergunta quem seria capaz de governar esse grande povo. Ele reconhece a sua limitação e pede sabedoria. Mas não é qualquer sabedoria. É uma sabedoria que carrega a perspectiva divina. Uma sabedoria que faz entender os propósitos de Deus, ver como Deus vê, porque conhecimento é sim a base, pode vir ali dos estudos, da experiência, mas a sabedoria vem quando isso se encontra com a visão de Deus. E nesse pedido, Salomão está dizendo: Senhor, lidera o teu povo através de mim. Muito parecido com o coração de Moisés. E isso agrada profundamente a Deus, e Deus responde: porque você não me pediu riquezas, nem honra, nem vitórias sobre inimigos, eu vou te dar sabedoria. E mais, eu vou te dar riquezas também, eu vou te dar bens e eu vou te dar honra. Porque essas coisas aqui eram bônus, eram frutos, de andar com Deus. E isso nos ensina que muitas vezes nós buscamos essas coisas sem entender que elas são consequências. Elas não são o centro da nossa vida. O nosso centro é o Senhor. E Deus ele honra Salomão de uma forma surpreendente, porque desde o seu nascimento, há graça a favor, há cuidado sobre ele. Então nós vemos o crescimento do reino, riqueza, prosperidade, ouro, prata, mas nas entrelinhas aparece um alerta. Salomão começa a juntar cavalos e carros de guerra. E isso já era algo que Deus tinha orientado os reis a não fazerem, junto com acumular riquezas e mulheres. Pequenos desvios que lá na frente cobrariam um preço muito grande. E isso também fala com a gente. Será que nós estamos caminhando com Deus com integridade ou permitindo aqui pequenas brechas, pequenos pecados de estimação? Deus merece o melhor do que podemos oferecer, mesmo sendo infinitamente maior, e não precisando de nada de nós, Deus merece o melhor de nós. E a história então avança. Salomão começa a se mover em direção ao propósito, construir o templo, e para isso ele faz aliança com Irão. O Irão que era um rei pagão, mas que tinha um discernimento espiritual impressionante. Ele reconhece o Deus de Israel, ele honra a história de Davi e estende essa honra a Salomão. Parece que a amizade com Davi também alcançou o Deus de Davi, e isso mostra algo lindo.
que Deus ele pode tocar o coração de qualquer pessoa, até fora do povo, né? E irão ajuda ali com materiais, com madeiras, com recursos, porque um grande propósito ele precisa de recursos proporcionais e também de pessoas capacitadas. Então começam ali os preparativos. Trabalhadores são preparados, organizados, posicionados, tudo sendo preparado com cuidado, porque a grandeza do projeto revelava a grandeza de Deus. Então nós chegamos ali ao capítulo 3, o lugar escolhido não é qualquer lugar, é o Monte Moriá, um lugar carregado de história. Foi ali que Abraão levou Isaac, foi ali que Deus proveu, foi ali que Davi ofereceu o sacrifício e o juízo foi interrompido ali sobre Jerusalém. Então ali é um lugar de redenção. E agora ali nasce o templo. Isso não é uma coincidência, né? É um lugar de entrega. E esse lugar de entrega se torna o lugar da presença. Salomão então começa a edificar tudo com riqueza de detalhes. Ouro puro, pedras preciosas, acabamento minucioso. Mas isso não era para impressionar pessoas que nem as obras de artes que a gente está acostumada a ver, né? Isso aqui era para expressar a glória de Deus. Tudo o que Salomão fez era para expressar a grandiosidade do Senhor. Até o ouro do Santo dos Santos fica escondido, porque o foco nunca foi o homem, sempre foi Deus. E então entramos no lugar mais santo, o Santo dos Santos. Ali são colocados 2 querubins grandes cobrindo o espaço, um ambiente separado, sagrado, preparado. Também vemos ali as 2 colunas firmes, imponentes na entrada. Tudo apontando para a grandeza, para a beleza e para a santidade de Deus. Mas ao mesmo tempo, tudo isso aponta para algo maior, porque aquele templo era apenas uma sombra, uma representação de algo muito mais profundo. A glória daquele templo era grande, mas a glória do que viria depois seria ainda maior. Porque um dia não haveria mais separação. Jesus Cristo viria e abriria o caminho. O Santo dos Santos deixaria de ser um lugar inacessível e cada um de nós poderia entrar na presença do Pai. E mais, hoje nós somos o templo. O Espírito habita em nós. O nosso coração se torna um lugar santo onde Cristo vive. Cristo, a esperança da glória. E isso nos inspira. Isso nos inspira a cuidar do nosso interior, a não permitir que nada suje ou profane aquilo que Deus habita. E assim, a história desses capítulos se fecha com um rei que começa bem, com um templo sendo levantado e com um Deus, né, que continua revelando o seu coração. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas e que hoje Deus nos deu um coração sensível, desejoso e cheio de sabedoria para viver não apenas com conhecimento, mas com perspectiva, né, dele, né, porque tudo é dele, por ele e para ele. Amém? Um grande abraço, até amanhã.